Olá, Meu nome é Luciana Munhoz. eu sou a Thaís Maia e aqui é o Bioéticas na Prática. Hoje a gente vai conversar sobre a judicialização na saúde e como isso é importante, né, Lu? A gente resolveu vir juntas porque esse é um tema, na verdade, que é muito grande. É um tema que tá na moda, a gente pode até dizer isso. Há um bom tempo, né, tá na moda. Inclusive, a gente veio trazer esses dados, porque parece que judicialização é uma coisa que tá acontecendo agora e tá na moda e todo mundo tá falando sobre esse assunto. Mas, na verdade, ele já é um assunto que já tá acontecendo desde lá da década de 90, né? Eu acho que antes a gente pode falar um pouco sobre o que é a judicialização da saúde, porque é como a Luciana falou, é tão falado, né? Eu costumo falar que domingo sim, domingo não, tem alguma matéria no Fantástico, né? Exatamente. Então é bom a gente primeiro falar o que é a judicialização da saúde, que até um tempo atrás era tratada como um fenômeno, mas agora a gente já percebe que talvez tenha vindo para ficar. Será que a gente já pode falar de fenômeno da judicialização? E mais, nesse vídeo a gente também vai falar algumas questões relacionadas a se é ou não uma oportunidade, como que a gente enxerga, então, a judicialização da saúde. Vamos começar, então, pelo conceito? O que você percebe? Eu acho que a judicialização, ela é esse número elevado de causas processuais, efetivamente. Então, a gente tá falando do processo contencioso em todo o Brasil, e isso é muito interessante você saber também que a judicialização, ela é um processo que aconteceu muito aqui no Brasil e na Colômbia, o resto do mundo não. Então não é uma exclusividade, por exemplo, de um país que é universalista em sua saúde, ou seja, que o Estado provê a saúde para os cidadãos, porque, por exemplo, na Inglaterra a gente tem um Estado que provê e lá não aconteceu esse fenômeno da judicialização. Ou não como é aqui, né? Exatamente. Porque também existem causas judicializadas lá, mas não dessa forma como a gente vê aqui. Exatamente. Então, a judicialização é exatamente esse número elevado de processos que a gente tem sobre causas judiciais e sobre causas da saúde. E aí a gente pode falar que envolve a saúde como um todo, tanto no âmbito público como no âmbito privado. Justamente, eu acho que a Luciana colocou bem, porque as causas que envolvem as relações de saúde sempre existiram, de algum modo ou de outro. Só que o que a gente se denomina, né, o que todo mundo chama de judicialização da saúde é realmente esse crescimento, né, que hoje é um talvez quase que um ramo, né, que é por isso que a gente vai comentar se é ou não uma oportunidade para as pessoas do meio jurídico, né. Eu vejo também a judicialização da saúde um conceito interessante, além desse fator do grande crescimento do número de causas, mas simplesmente o fato de você judicializar tudo que envolve a saúde, né. Então, a Luciana colocou bem as esferas, a gente tem tanto no público como no privado, e existe uma cadeia enorme, que a gente pode até tratar depois em alguns outros vídeos pra frente, mas uma cadeia enorme na área da saúde, e não só uma cadeia, né? Existem vários tipos de jornadas que podem ser mapeadas, e de repente você vê a judicialização como isso, essas ações que chegam na justiça, em que muitas vezes não tem nenhuma espécie de tentativa conciliatória, de diálogo, de tentativa de acordo, né? E de todo tipo de natureza. Então, como eu falei, essas cadeias que se iniciam às vezes na produção de medicamento, de máquina, até mesmo a finalização do procedimento, ou mesmo depois da finalização do procedimento, e aí isso vai para onde? Na justiça, né? E o juiz, ele não tem como saber de tudo, né? Aí vem uma outra parte também muito interessante, que é muito específica do judiciário, é que o judiciário brasileiro, quando ele teve essa inundação de processos, eles não sabiam como lidar com isso, porque o juiz, ele sabe do universo processual, esse Claro. é uma das principais partes que um juiz precisa saber. E para assuntos muito técnicos, ele precisa de um perito. Então, o que acabou acontecendo, e o que tem acontecendo muitas vezes, é que várias varas, aqui em Brasília, por exemplo, a gente tem a 21ª vara e a 3ª vara, que tem, de certa forma, se tornado especialistas nessa área da saúde. No âmbito federal, né? As varas federais também. No âmbito federal também, Isso. no âmbito como o judiciário como um todo. Então, a gente tem aqui algumas varas, eu sei que a gente conhece mais Brasília, porque a gente atua muito em Brasília, a gente atua um pouco em São Paulo, mas principalmente aqui. E quando a gente vai falar sobre processos na área da saúde, o judiciário, ele tem, então, acabado
levando algumas varas como especialistas. Sendo que, na verdade, não funciona assim, né? Quem trabalha com processo, a gente tem, hoje em dia, o PJE, né? Que é o processo jurídico eletrônico, em que ele vai fazer, você vai entrar com o processo e tem uma... A distribuição. A distribuição é aleatória das varas, né? E ainda assim, quando nascem, então, processos dentro da área da saúde, como é um processo muito técnico, que envolve muitas questões, que é tudo muito multifatorial, você não tem como simplesmente pegar um caso, por exemplo, de um paciente, aí é que eu vou pegar um exemplo, por exemplo, da reprodução assistida. A reprodução assistida, ela envolve um aspecto multifatorial. Pode ser um problema somente do homem, somente da mulher, que eles precisam... Pode ser do casal. Então existe um universo muito grande que o juiz tem que ter esse conhecimento, e ele acaba pedindo para a perícia averiguar o que é, se tem esse direito mesmo, se ele pode recorrer ao judiciário por causa desse fato. Se o laudo apresentado, ele está condizente com o que de fato está sendo pedido, né? E aí a gente então vê que o judiciário, ele começou a tentar, hoje em dia, depois de vários anos sendo assoberbado pela sua quantidade de processos, procurar novas formas de solução, que a gente também pode trazer aqui para vocês. Então eles começaram a pensar em uma área de conciliação antes do processo, mas ainda não foi aplicado, né? Ainda tem se buscado novos tipos de solução, mas voltando para a judicialização... até porque a conciliação, ela existe, a tentativa de conciliação, ela pode existir em todo tipo de processo, não só na área da saúde, né? Que é o que a gente está comentando aqui. Isso, na verdade, ela é obrigatória. Exato. A conciliação, depois do Código de Processo Civil, que começou a entrar em vigor em 2015... ele trouxe essa obrigatoriedade de uma conciliação prévia, né, para as partes. Mas dentro do âmbito da saúde, como envolve diversos atores, e aqui quando a gente fala atores o cidadão entrando contra o Estado, ou seja, você conseguir uma conciliação com o Estado é uma coisa muito complicada, porque a gente já está falando talvez de uma política pública de saúde. Você entrar contra um plano de saúde, que também é uma organização muito grande, você entrar contra uma clínica, uma instituição, o mesmo tipo de plano, tudo isso vai alterar, né? Eu acho que depois a gente pode até, se as pessoas quiserem, né, demonstrarem interesse, comentar sobre essa audiência de conciliação nos casos de saúde, né, que a gente presencia, como que é, até porque é uma fase que ainda não tem o perito. É interessante comentar isso, mas isso pode ser um assunto para um outro dia. Como a gente está falando de judicialização da saúde e ambas comentamos aqui do crescimento, vamos falar um pouco dos números, né? A gente separou alguns números aqui. O que acontece? A gente tem um dado, eu vou ler exatamente como que está colocado, né? Vejam só. De acordo com a Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa, a Interfarma, as ações judiciais da saúde movidas contra o governo federal cresceram 129% nos últimos 3 anos apenas, ou seja, a gente está falando de 2012 a 2014, no caso dessa pesquisa específica aqui. E essa pesquisa levantou que o gasto, o dispêndio dessas causas acumulou mais de 1,7 bilhão de reais de despesa. Lembrando que a gente tem uma classificação de cerca de 8 desperdícios na área de saúde, né, Lu? Isso. Que depois a gente pode fazer um vídeo só sobre eles, quem tiver interesse também, né? E a judicialização é um desses recursos que acabam pesando, né? Que a gente trata na parte de gestão de saúde como uma forma de desperdício de recurso, né? Então vejam que dado interessante, porque a gente está falando de 1,7 bilhão. Esse estudo, o Conselho Nacional de Justiça resolveu fazer um estudo bem amplo para ele conseguir entender o panorama da judicialização no Brasil. Porque o grande problema era que sempre se tinha uma ideia do que significava, o que era realmente judicialização, contra quem era a judicialização. Então o Conselho Nacional de Justiça procurou uma empresa privada mesmo para fazer essa pesquisa sobre a judicialização no Brasil como um todo, porque sempre saía, né, na Folha de São Paulo, aumentou em 1000% a quantidade de processos judiciais na saúde, e é muito complicado, porque a gente tem varas no âmbito federal, você tem varas no âmbito estadual, no âmbito municipal, tem o STJ, o
STF. Se você for pegar a quantidade de números de processo num âmbito muito pequeno, às vezes tem um aumento expressivo dentro de um município que não tem em outro. Então é muito complicado quando a gente vai ler, e eu falo isso, quando você lê alguma notícia de jornal, ainda que sejam grandes jornais, sempre tome consciência do que especificamente está tratando. Porque às vezes a manchete, ela sempre traz alguma coisa alarmante. É chamativa, né? E essa é a função da manchete mesmo, trazer sua atenção. Mas leia na matéria se realmente se refere ao Brasil como um todo, ao Ou qual é o município. recorte, né? Até porque, no caso da judicialização, você vai ver algumas diferenças que podem ser alteradas, né, por conta do Estado. Essa pesquisa que a Luciana comentou do CNJ, também a gente vai trazer aqui, estamos aqui com um dado, né, de 2019. A gente tem um total de 2.228.531 ações sobre saúde atualmente, né? É importante entender os recortes que são tomados. O CNJ, ele trouxe na tabela desses 2 milhões de processos, ele fala que contempla as demandas de judicialização de natureza civil, mas não criminal. Então, a gente tá pegando só as de natureza civil, 2 milhões só de natureza civil, e considera os processos ajuizados até 31/12/2018 e em trâmite no primeiro e no segundo grau, juizados especiais, no Superior Tribunal de Justiça, nas turmas recursais e nas turmas regionais de uniformização, considerando tudo isso cumulativamente. A gente tem, então, um panorama de processos judiciais desde o mais baixo escalão, vamos dizer assim, ou seja, a porta de entrada. A instância, né? Até a instância mais superior. Até a instância mais superior, que é o STF ou STJ, que vão determinar, vamos dizer assim, a jurisprudência que essas pequenas cortes abaixo têm que seguir. E quando a gente vai enxergando cada vez mais sobre o que se trata, a gente começa a observar que não tem um padrão muito específico. Apesar do CNJ ter buscado um certo padrão, o que se enxerga é que, por exemplo, diferente do que as pessoas pensam, não tem só a ver com erros médicos. Justamente, isso é bem interessante, porque a judicialização da saúde, como a gente comentou há pouco tempo atrás do conceito, ela vai então englobar todas as ações judicializadas ao longo das cadeias de saúde, né? E foi como eu disse, as cadeias elas variam, né? Você tem desde saúde privada, saúde pública, cadeias, quando eu falo cadeias, são as jornadas, né? Relacionadas a procedimentos, a máquinas, a tratamento, a leito, ao paciente, ao relacionamento interpessoal, que é uma outra questão que vem crescendo muito, né? De forma assim, dramática, a gente pode falar, chama muita atenção como o relacionamento interpessoal entre os profissionais de saúde e o paciente tem chegado, aliás, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre isso, né? Tem chegado nas cortes. E aí, por isso que tem uma variação tão grande, é enorme o objeto da causa, né? Então, você tem desde pedido por medicação, e aí dentro de pedido de medicamento vai ter os tipos de medicamento que já tá na lista do SUS, que foi aprovado pela Anvisa, que não foi aprovado pela Anvisa, tem todo tipo, né? Como eu comentei, leitos, né? Muito pedido de leito, contra plano de saúde, é um outro número muito expressivo. Enfim, a gente não vai aqui destrinchar cada objeto. Tem um outro dado também do CNJ, de que em uma década houve um aumento de cerca de 130%, menos de uma década houve um aumento de 130% das causas judicializadas na área da saúde, englobando tudo isso que a gente comentou. Então, por isso que o vídeo é para perceber, né? Seria isso, então, uma oportunidade? Qual é a sua visão? Qual é a sua visão? É muito interessante isso, porque como a gente contou pra vocês, a gente já trouxe uma perspectiva de atuação nossa dentro do âmbito anterior. A gente sempre quis ter um foco de atuação dentro da advocacia consultiva, para evitar os processos. Mas o que aconteceu com a gente, principalmente no início, é que a gente levava essa ideia de evitar o processo e as pessoas não aceitavam isso muito bem. Até hoje, né? Ainda é um tanto difícil.
Mas o que acabava vindo pra gente, e o que acontece muito, pode acontecer com você, é que vinha um médico, vinha um profissional da saúde com um processo realmente jurídico, e a gente tentava descobrir qual era o cerne daquele problema dentro do âmbito geral da clínica dele. Então, a gente acabou percebendo, e aí tem umas situações esdrúxulas, como por exemplo, e essa a gente adora falar, foi um dos nossos clientes que teve um grande problema com a paciente, porque a paciente entrou contra ele porque ele não respondeu o WhatsApp dela sábado à noite. Sim, gente. E não era uma situação de emergência. Nem de emergência, nem de urgência. Então, foi uma questão, assim, que pra gente... Foi uma médica, né, que aconteceu isso, na verdade. Isso. É uma médica que passou por isso. É que a gente também tem um outro caso interessante que envolve um médico que foi da agenda, né? A alteração de agenda. E aí o paciente entrou contra o médico. A gente tem alguns casos aí que chamam a atenção, né? E a gente começou a perceber que era um problema de relacionamento interpessoal, porque aí você começa a entrar dentro de um cerne de como é a atuação daquele profissional. E é isso que é uma das partes que eu acho que são mais brilhantes, eu acho que é uma das partes mais incríveis do nosso trabalho, é você enxergar não somente o processo. A gente foi lá, auxiliou no processo, a gente realmente cumpriu todas as fases processuais, fomos na audiência de conciliação, e aí por aí já é toda uma outra área, mas o que a gente enxergou também do porquê que aquilo ali estava acontecendo com aqueles profissionais de saúde, o que estava acontecendo, né? Por que com um simples desagendamento, porque a pessoa teve que fazer outras coisas e não pôde atender aquele paciente e teve que alterar então a agenda dele, a pessoa entrou contra ele. Por que a falta de uma resposta no WhatsApp provocou um processo judicial? E aí você começa a enxergar uma amplitude muito maior da área da saúde, que envolve sim relacionamentos interpessoais, e quando você olha na pesquisa do CNJ, você percebe que esse também é um dos grandes problemas de judicialização no país. E aí você começa a enxergar que, será que é o processo realmente contencioso que traz essa oportunidade? Então, hoje em dia a gente vê o que se chama do advogado porta de hospital. Antigamente tinha o que se chamava advogado porta de cadeia, e hoje em dia o porta de hospital. Porque a judicialização, ela não traz, e isso eu acho que é uma coisa muito nossa, ela não traz uma satisfação nem para quem está processando, nem para quem está sendo processado, nem depois que você resolve o processo como um todo. Ninguém sai satisfeito. Essa é a verdade. Ainda que você ganhe ou você perca, você não conseguiu resolver um problema que aconteceu ali, né, entre essas relações, e aí a gente começou a enxergar como você vai atuar, e aí vem uma parte importante, que era o que a gente estava trazendo para vocês, de você ter um termo e um contrato que você consegue fazer com que essa relação do paciente com o profissional, com o cuidador de saúde, seja contemplada. Mas não apenas esses documentos, né? O que a gente vê é que, em geral, de modo geral mesmo, né? Não só na saúde, mas ninguém tá num processo feliz, né? Mesmo na área de família, que é uma área que eu não atuo, mas temos colegas, né, que atuam e dizem que é muito pesado. Na área do direito do trabalho, né, mesmo tipos diversos de ressarcimento na esfera civil. A esfera criminal não precisa nem comentários, né, mas o processo ele não traz felicidade. Hashtag, o processo não traz felicidade. Pode ser a hashtag pra esse vídeo, né, Lu? Isso. Mas, e aí a gente percebe que na saúde, você tá trabalhando com aquilo, o objeto é algo que é imensurável. Você não tem como precificar algo ali, mesmo quando é um profissional da saúde que está demandando algo, né? Ele que foi atrás de algum direito, que seja, ou se sentiu violado por algum motivo. Em geral, a gente tem os pacientes, né, no polo de autor, mas, em geral, as pessoas elas não saem felizes. Mesmo quando ela consegue comprovar que, de fato, um erro aconteceu, ou que, de fato, ela tem direito àquela medicação, a verdade é que ela nem queria estar precisando passar por aquele processo, aquele procedimento judicial, para chegar, então, à resolução da sua situação, né? Como eu falei, você está trabalhando com a saúde, e a saúde está no espectro da dignidade humana, né? Que é um conceito aí aberto, uma cláusula aberta, mas que eu gosto muito de colocar como um atributo de todos nós. Então, as pessoas, elas realmente se sentem muito fragilizadas. É comum
que nós tenhamos clientes que ficam muito fragilizados quando algum processo acontece. E principalmente, eu acho que, na verdade, não dá pra pesar, né? Porque tanto o profissional fica muito fragilizado porque ele estudou, ele não quis causar um mal pro seu paciente, como o paciente também fica se sente fragilizado, porque imagina o quanto você tá vulnerável, todos nós somos pacientes, né? É uma outra coisa que a gente costuma falar, você nasce paciente, talvez morra paciente, a gente não sabe, mas você também tá num momento ali, numa situação de vulnerabilidade, que você não tem algum conhecimento técnico, que você pode estar se sentindo com menos informações do que você deveria ter, né? Então, por isso vem daí a importância de você ter documentos de um advogado especializado, um advogado que compreenda essas dores todas, dele atuar previamente e conseguir, então, produzir documentos, e não só isso, às vezes treinamentos também que a gente dá, né, de como fazer leitura de alguns documentos, como você introduz alguns documentos, que momento que isso vai acontecer, para que todos se sintam contemplados, né? Então, tanto o interesse de um lado como o interesse do outro, às vezes relações que são triangulares, né? Você tem casos que tem o hospital, o paciente, o profissional, ou até mesmo o plano de saúde ainda junto nessa relação. Então, para que todas essas pessoas se sintam contempladas. E por isso que a gente volta à pergunta, é uma oportunidade, então? Depende. Depende. Eu acho que isso é uma coisa que eu amo do fato da gente ter estudado direito, da gente ter estudado a bioética, é porque, assim, isso vocês vão perceber sempre nas nossas conversas aqui com vocês. Nada tem uma resposta definitiva. Se alguém falar pra você que é a melhor oportunidade da sua vida, que vai resolver todos os seus problemas, tome muito cuidado com o que essa pessoa vai trazer depois dessa afirmação. Porque até mesmo a gente aqui, né? A gente quer contribuir. Não tem como a gente dar todas as respostas, né? Exatamente. Então, é uma oportunidade, depende. O que eu enxergo é que você precisa enxergar dentro do que tá acontecendo ali, para você não se tornar um advogado porta de hospital, você conseguir enxergar também como está se desenvolvendo esse processo. O que a gente tem visto é que o Brasil tem procurado soluções efetivas para o problema da judicialização. Porque quando você tem um assoberbamento muito grande de processos judiciais, você precisa descobrir uma forma de realmente resolver esses problemas. E a forma que tem se buscado é muito antes. Como anteriormente, antes de se trazer um processo, você consegue resolver, por exemplo, na fase conciliatória. Então, o que você está falando, né, tentando trazer aqui, é que dependendo, pode ser que a judicialização seja, sim, uma oportunidade para o advogado, mas trabalhar nesse momento anterior também se mostra como uma oportunidade. Até porque tem casos que só a judicialização na causa, né? Só Jesus na causa, né? Mas só a judicialização na causa. E, inclusive, a gente tem cliente assim, né? Que só a judicialização na causa, que realmente não tem, por mais que a gente tente, não. E aí eu vou trazer um exemplo para ilustrar que a gente passou, que foi o seguinte. Uma paciente vai fazer um procedimento e ela pegou um empréstimo para isso. Só que o médico, ele não sabe dessa realidade do paciente, que ele realmente teve que pegar um empréstimo. Então, o procedimento, ele não foi frutífero por uma causa biológica da paciente. Fisiológica. Fisiológica mesmo, não teve como seguir, mas foi realizado o procedimento, só que não teve como finalizar. E aí, a paciente queria todo o dinheiro de volta. Quando você estuda a responsabilidade civil e você começa a entender o que significa, você começa a entender que a paciente, então, ela não teria direito, porque dentro do âmbito da saúde, a obrigação do médico, assim como dos advogados, a nossa obrigação é de meio. Então, não tem como eu falar, Thaís, eu vou ganhar a causa pra você. Aliás, jamais fale isso, ainda que pareça a causa mais ganha do mundo. Inclusive, pode ser interpretado como infração ética, então não faça isso, pelo amor de Deus. Jamais. Então, eu não posso falar isso, assim como o médico também não pode falar, olha, o seu procedimento é super simples, vai dar tudo certo. Às vezes, a paciente tem uma alergia ao soro, não tem como você saber, né? Então, nesse caso, não teve como concluir o procedimento, a paciente queria o dinheiro de volta, porque ela não conseguiu ter o resultado que ela esperava daquele procedimento. Mas ela não tinha direito a isso. E aí, o médico falou, olha, como eu quero manter você como paciente, aí a gente pode falar sobre encantamento de paciente, experiência do paciente, tem todo um âmbito que envolve tudo isso.
ele falou o seguinte: eu vou te devolver o valor que eu posso, que é dos meus honorários médicos. Porque a clínica teve um valor, né? Por causa que a gente te colocou na cama e tal, teve todo aquele procedimento. O valor de custo, né? Ele ia ficar. Só que a paciente estava desesperada, porque ela tinha pego um empréstimo para isso e o médico não sabia. Então, quando ele ofereceu isso para a paciente recusou. Aí a gente foi chamada para conversar com a paciente e a paciente falou: olha, eu quero 100% do meu dinheiro de volta. E aí a gente voltou pro médico e falou o seguinte: olha, você tem duas opções. Ela vai entrar na justiça contra você porque ela tá desesperada, e esse é um caso então de que a judicialização ela vai acontecer e você tem que alertar o seu cliente. E aí você vai pesar se vale a pena ou se não vale a pena que aquele processo continue. O processo, ele sempre vai ser caro, ele vai ser longo e ele vai ser profundamente desgastante. Tanto psicologicamente para aquele médico que não está acostumado com essa realidade, como também pode ser desgastante para a imagem dele. Então isso é uma coisa que é muito importante. Que é importante levar em consideração. Então, hoje em dia que a gente vive num universo em que a imagem é muito importante, você ter um processo contra você é um pouco preocupante. Mas nesse caso, não tinha o que fazer. Porque ainda quando se ofereceu 80% do valor, ela não quis receber esse valor. E aí ela entrou com um processo. Eu falei: olha, você tem que esperar porque ela precisa disso. Ela precisa de ter essa sensação de que ela entrou com um processo contra você, porque era isso que ela queria. E aí na fase conciliatória a gente mostrou pra ele que o valor que ele ia ter que pagar no processo do perito, de relatório, de talvez rever o perito, custas e tudo mais, era mais caro do que devolver o valor todo pra paciente. Mas vejam só, analisando esse caso, como é interessante, né? Pra gente que trabalha nessa área, que estuda isso, e também porque somos profissionais liberais, é muito óbvio a questão da obrigação, né? E de que ela de fato não tinha o direito. Só que provavelmente para essa paciente não estava claro para ela, entendeu? Então, assim, esse caso ele ilustra bem tudo que a gente está colocando aqui, porque caso tivesse sido feito uma reunião de planejamento do procedimento, né? Tanto que foi uma coisa que a gente implementou após este caso, né? Então a gente viu o que aconteceu, o processo se encerrou e aí nos reunimos depois com a diretoria da clínica e a gente falou: vamos ver o que aconteceu aqui para que não aconteça mais, né? E é por isso que a gente é bem paga, né? E aí foi o que foi feito. A gente viu o que tinha acontecido, em que momento essa informação se perdeu, em que ela não percebeu que o procedimento ele poderia alcançar o que ele se propunha, mas que ele poderia também não alcançar por uma situação fisiológica, por uma questão de alergia, por qualquer tipo de imprevisto que tenha a causa ali de acordo com o objeto do procedimento, né? E ela não foi informada disso. E também não foi informada de que a obrigação do profissional que ela estava contratando ali era uma obrigação de meio, ou seja, ele iria implementar todas as ferramentas, os seus conhecimentos do modo mais ético para conseguir o melhor resultado, mas que ele não poderia garantir o resultado, né? E aí, a partir disso, a gente reviu todo o caminho das pacientes desse procedimento específico e isso foi alterado, né? E então, por isso que eu vejo que, na verdade, o que eu acho que é uma oportunidade é o direito na saúde, né? O jurídico na saúde, é você conseguir implementar esses conhecimentos que a gente está comentando agora e que depois a gente vai tratar detalhadamente, né? Para melhorar a saúde. E é por isso que há uma importância muito grande do profissional do direito, do profissional da área jurídica, ele se profissionalizar e ele conseguir compreender tudo isso, ele saber como atuar dentro dessa área. É isso que eu acho que é uma das melhores formas de você trazer. E aí a gente fala se especializar, e é muito complicado a gente falar isso, porque grande parte das pós-graduações, e aqui eu vou ser bem franca com vocês, elas não conseguem trazer tudo isso que a gente tá falando pra vocês. Por quê? Porque ainda é uma área muito nova, como atuar dentro dessa área, o que fazer dentro dessa área. Grande parte das especializações e pós-graduações que a gente vê, e a gente já foi atrás de várias, a gente vê uma parte que é, por exemplo, o direito médico.
que depois eu queria até trazer uma conversa bem franca com vocês da diferença do direito médico para biodireito, que a gente enxerga uma diferença muito grande. E é vocês se especializarem e buscarem sobre isso, é você pegar realmente o relatório do CNJ e ler ele do começo ao fim. São 129 páginas de puro conhecimento que você pode aprender com ele e levar para o seu cliente, levar para o profissional de saúde, como que ele pode melhorar as relações dentro da clínica dele. E é só você, que é da área do direito, que vai saber e que vai compreender com amplitude tudo isso que a gente está falando. E ainda que o seu cliente seja o paciente também, né? A pessoa que busca um auxílio jurídico antes de iniciar um procedimento que ela tá insegura, ou que te busca para fazer uma consulta. Olha, eu tô achando que eu não fui bem informado, eu tô achando que eu não recebi, eu não assinei nada. Né? Negaram o meu plano de saúde, negou o procedimento. Como que você vai compreender, vai entender até o contrato, se é um plano de saúde com coparticipação, se não, né? E isso que a gente está querendo trazer aqui é isso, é a vivência, é a prática do que a gente sabe, né? Ou seja, todo o nosso caminhar a gente vai trazer aqui mastigado para você. Desde o caminhar acadêmico até o caminhar mesmo, as nossas vivências na labuta do escritório, né? Seja dentro das clínicas, seja com o paciente, seja no balcão dos tribunais. E aí a gente, agora só fazendo aqui um resumo, a gente falou um pouco sobre o conceito. Eu acho que agora eu vou estar saindo com um pouco mais de conhecimento nesse sentido, né, do conceito da judicialização. Não vai ficar só com o que o Fantástico te dá, né? Até porque é uma matéria que não tem na faculdade, né? Não. Então isso que a gente está trazendo aqui é bem... a gente espera que contribua para você, que te enriqueça. Né? Trouxemos também números, porque muito se fala do crescimento da judicialização, mas é bom que a gente conheça os números e até como isso pode ser interpretado como um desperdício, né? De recurso na área da saúde. Comentamos sobre as oportunidades, o que é uma oportunidade, se a judicialização de fato pode ser, o que mais, além da judicialização em si, né, como que o jurídico, o direito na saúde se mostra assim como uma oportunidade. E é isso, né? A gente agora tá encerrando o nosso vídeo. Esperamos que tenham gostado, né? Não deixa de colocar aqui embaixo o que você entende como judicialização, os dados que você consegue também. Vamos começar uma conversa aqui nos comentários pra gente conseguir crescer mais, entender mais sobre esse assunto. Como a gente falou, ainda é uma área que tá começando a ser explorada realmente, que tem nascido e crescido. Eu acho que a nossa intenção aqui com vocês é exatamente isso. Compartilhe com aquele seu amigo que quer trabalhar nessa área da saúde e do direito. Compartilha com um amigo seu que talvez seja profissional da saúde. Ele pode, inclusive, se interessar por entender, talvez, por que ele pode ser ou está sendo processado. Não deixe de deixar o seu like e seguir a gente aqui. Se inscreve, não deixa de se inscrever. É bem importante pra gente, viu? Comenta se o que a gente tá falando faz sentido pra você e tá agregando na sua carreira, né? É isso, esse é o nosso intuito. Até a próxima. Até mais. Yay! Fechou! Pré-almoço foi glorioso. Pós-almoço será mais. Vai ser, porque olha aqui o tema. Olha o que vai rolar.